Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Boa noite, irmão, boa noite, irmã, graça e paz em Cristo. Bom viver com você mais este encontro de adoração a Deus, mais esse tempo de intercessão, mais esse momento precioso de olharmos para a palavra de Deus com um coração obediente. E hoje queremos meditar com vocês nesse tema sobre a fidelidade de Deus. Cuidado de Deus mediante a sua fidelidade para conosco. E o nosso Deus é aquele que usa dos seus atributos, usa do seu poder, para trazer aos homens compaixão, graça, bondade, para realizar um trabalho de cuidado, de carinho, de providência do Senhor à nossa vida, à nossa história. E as promessas de Deus para nós, elas são cumpridas exatamente porque o nosso Deus é fiel e é capaz de cumprir cada uma das suas promessas, cada uma das suas palavras. E eu quero meditar com vocês, e o texto é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos de 11 a 13. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, abra sua Bíblia, minha irmã. Vamos acompanhar a leitura desse texto e mantenha sua Bíblia aberta na segunda carta de Paulo a Timóteo, porque nós temos outros versículos para nós lermos também, confirmando aquilo que de Deus vamos receber nessa noite. Então, a palavra de Deus proferida por meio de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta, a partir do verso 11, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel. E ele, então, que não pode negar a sua essência, não pode negar os seus atributos, exerce a sua fidelidade no cumprir das promessas, no manifestar do cuidado para conosco, para com o ser humano. Nossos dias são dias marcados por aflições, por dificuldades, por desafios. Sempre surgem circunstâncias na família, ou no trabalho, ou na vida, ou na saúde. Circunstâncias que envolvem a nossa história pessoal, ou a nossa casa, ou mesmo a nossa cidade. O nosso país pode ser que gere também e passe também por tribulações, por aflições. Estamos atravessando uma crise complicada aí na área política da nossa nação, na questão institucionais, nas questões políticas, nas questões financeiras, econômicas, crises, desafios. E nós precisamos entender que é necessário recebermos da fidelidade de Deus diante dessas circunstâncias adversas, diferentes, diversas circunstâncias que surgem para nós em tempos diferentes da nossa vida, da nossa história, mas sempre nos desafiando a confiança em Deus, sempre pedindo de nós o proclamar da vontade de Deus, o clamar pelo cuidado providente do Senhor. Estamos vivendo situações complicadas no mundo com a pandemia da Covid-19, que apesar de ter avançado no seu controle com a chegada das vacinas, ainda tem trazido luto, ainda tem trazido enfermos, ainda tem trazido riscos, ainda há interrogações no ar com respeito à possibilidade de vencermos totalmente isso, essa enfermidade.
Temos visto as aflições, as dores causadas pela violência no Afeganistão, em outros países também do mundo. Temos visto a necessidade do agir de Deus, do intervir de Deus para a proteção da igreja, para a proteção da cidade, para a proteção de irmãos em Cristo, guardando-os também do mal e os livrando das dores, das prisões, das mortes. Por isso, meu querido, o apóstolo Paulo caminhava no seu ministério, nas suas viagens, no propósito de cumprir a missão que Deus lhe confiou, e nessa ação também ele passou por muitas situações desafiadoras, por muitos tempos difíceis, de dor, de sofrimento, de perseguição, de prisões, de açoites, de apedrejamento, de naufrágios, de enfermidades, de necessidade financeira, e de ter que ser socorrido também pelo Senhor e pela igreja. Então, a nossa vida, a nossa história se assemelha à vida de qualquer ser humano, inclusive do apóstolo Paulo. E ele aqui então vai escrever a Timóteo, mas ele quer conduzir o coração de Timóteo e da igreja a confiar na fidelidade de Deus diante das circunstâncias. Não importa que circunstâncias não importa que área de vida eu estou sendo desafiado, em que área da minha vida eu estou vivenciando os obstáculos, os sofrimentos, as dores. Paulo quer levar o coração de Timóteo a ser o coração que confia no cuidado de Deus em razão da sua fidelidade para conosco. E a primeira coisa que eu quero lembrar, irmãos, quando falo da fidelidade de Deus, é que Ele sempre cuidou da sua vida, sempre cuidou da minha vida, desde o nosso nascimento, desde o ventre materno. A cada dia tem um agir precioso, especial do Senhor para nós, que se revela na nossa vida, que se manifesta na nossa vida para sustentar a nossa existência. Esse mesmo apóstolo Paulo, junto aos atenienses em Atenas, ele vai fazer o seu discurso em Atos capítulo 17, e ele vai dizer então que se nós, seres humanos, existimos e nos movemos, é porque Deus existe. E manifesta sobre nós cada dia uma ação de cuidado que nos preserva, trazendo o pão sobre a mesa, trazendo a água para saciar a sede, trazendo dos céus a chuva para regar a terra e torná-la produtiva, trazendo o sol que pode nos aquecer, gerando seus benefícios também, trazendo o ar que respiramos. Deus tem providenciado o suprir das necessidades. É fidelidade de Deus, é agir de Deus no sustento da vida. É Ele que formou de maneira assombrosamente maravilhosa, diz o salmista, o nosso ser no ventre materno. É Ele que deu para nós a vida é dom de Deus, é dádiva de Deus. Cada dia que vivemos é um presente de Deus para a nossa existência. E precisamos reconhecer isso. Paulo tem essa convicção, nossa vida, nossa existência é fruto e é causa da fidelidade de Deus. E aí ele vai dizer que Deus se manifesta com fidelidade nos tempos difíceis da nossa vida, nos momentos duros que enfrentamos, quando enfrentamos uma pandemia, quando enfrentamos dificuldades financeiras, quando vivenciamos desentendimentos familiares ou conjugais, quando no trabalho somos desafiados nas tarefas, nas ações, e às vezes somos pressionados e exigidos mais do que aquilo que a gente pode fazer, mais do que aquilo que a gente pode dar. Às vezes somos perseguidos, às vezes somos maltratados, às vezes somos mal compreendidos, às vezes somos difamados por palavras de pessoas que querem diminuir o nosso nome, diminuir o nosso trabalho, ou até mesmo podem estar agindo no propósito de tomar o nosso lugar, de tomar a nossa promoção. Então, nós vivenciamos essas coisas, nós passamos por isso, o apóstolo Paulo também passou. E nós temos que nos lembrar da palavra também do profeta, que diz que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, que no curral não haja gado, mesmo assim a nossa confiança no Senhor não pode se perder. A nossa espera pelo cuidado de Deus, em razão da sua fidelidade, não pode ser frustrada. Então, nesse texto,
Paulo vai chamar a Timóteo e, apesar dos sofrimentos, das perseguições que a igreja vem sofrendo em razão do Evangelho, de que há promessas de Deus para nós, de que se nós padecermos como Cristo padeceu, nós vamos então viver como Ele viveu. E se nós perseverarmos nas lutas, perseverarmos nas dificuldades, nos obstáculos, nós seremos sustentados pelo Senhor, Ele há de nos manter. Mas se nós o negarmos, negando a nossa fé, negando o nosso amor ao Senhor, negando a nossa fidelidade à palavra de Deus, né? Então, pode ser que Ele também nos negue diante do Pai Celeste, nos negue como filhos, como servos, como servas. Então, as dificuldades não podem ser aquilo que nos faz recuar, que nos faz abandonar a fé, as crises, as lutas, os obstáculos, as incertezas, não pode ser aquilo que venha frustrar nossa caminhada com Deus, nos levando por veredas distantes da sua palavra, do seu querer, da sua vontade. Mas Paulo vai dizendo a Timóteo que nesse tempo de desafio, nós temos que seguir com confiança na fidelidade de Deus, que vai nos sustentar. Mesmo que pareça o fim, mesmo que surja dificuldades às quais a gente pensa que não vai ter saída, não vai ter solução, há sempre a confiança em Deus, ou a confiança no Deus que age em nosso favor e age para resolver aquelas situações, aquelas circunstâncias que nós precisamos resolver. E algumas delas nós não temos o que fazer. Não podemos nos esquecer que Deus fez isso por nós em Cristo, agindo em nosso favor na cruz do Calvário. Nós não podíamos dar conta da culpa do nosso pecado, do salário do nosso pecado. Nós não podíamos fazer nada que pudesse pagar pelo perdão de Deus ao nosso pecado. O homem vive querendo dar resposta às suas situações espirituais, aos seus pecados, às suas falhas, tentando caminhos e ações e rituais que possam, quem sabe, dar a ele a possibilidade de resolver isso. Mas, na verdade, nós nunca podemos resolver a situação, as circunstâncias do nosso pecado. Nós nascemos na iniquidade, em pecado fomos concebidos, e os nossos pecados é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. E o pecado gera danos à nossa vida aqui e promove o dano maior da morte, morte física, morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós vemos na história da humanidade se revelar para nós o dom gratuito de Deus manifesto na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é aquele que produz vida. A ação de Deus em nos enviar Cristo, o amor de Cristo em se entregar por nós no Calvário, o sangue eficaz, puro e santo que foi vertido na cruz, no lugar do pecador, é sangue que nos purifica de todo pecado. É o agir de Deus, transformando a nossa vida e trazendo uma saída, uma solução para o nosso problema chamado pecado e danos do pecado. É Ele que morreu a nossa morte. E é Ele que Deus trouxe dentre os mortos, para que o nosso Redentor vivo pudesse nos dar a esperança e a certeza de vida eterna, de vida com Deus, de vida no reino de Deus, preparado de antemão para que vivamos nele. Porque Deus é aquele que nos traz essa promessa também, de que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça nos danos do pecado, mas tenha de Deus vida eterna. Receba de Deus esse presente, essa graça. É a fidelidade de Deus que nos trouxe a Cristo. É a fidelidade de Deus que fez com que Cristo pudesse consumar a obra na cruz do Calvário. É agir de Deus para dar solução a um problema humano que não tinha solução. É Deus fazendo por nós. Paulo acredita nesse agir de Deus, em coisas menores. Se ele foi capaz de dar o Filho, é aquele que pode nos conceder as demais coisas, as quais ele sabe que nós precisamos. Então ele cuida também da nossa vida, ele cuida da nossa casa, assim como ele cuida dos passarinhos, que não semeiam, nem ajuntam em celeiros, mas contudo são sustentados pela graça de Deus. Assim como ele cuida das flores do campo, trazendo para elas vestimentas belas, como é mencionado por Cristo, os lírios.
e que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus ama assim a criatura, quanto mais Ele há de amar a coroa da criação, aquele que é feito à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus é o Deus que age em nosso favor. Por quê? Por causa da sua fidelidade. A fidelidade de Deus se manifesta com cuidado para nós, especialmente nos tempos difíceis. Nos tempos em que salta diante dos nossos olhos as nossas impossibilidades, a dificuldade da nossa alma. Então Deus agindo, e Timóteo está sendo orientado por Paulo, mesmo que passemos por tribulações, por provações, por dificuldades na vida, na família, no trabalho, na cidade, na igreja, no evangelho, e às vezes até por causa do evangelho e por causa de sustentarmos na vida o nome de Jesus, perseverem confiados na fidelidade de Deus que se manifesta sempre com cuidado, com carinho. Deus é aquele que age em nosso favor, porque Deus é de fato fiel. Confie na fidelidade de Deus nas dificuldades. Confie na fidelidade de Deus mesmo que você não mereça. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 13. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O ser humano, ele tem tendência ao pecado pela sua natureza pecaminosa. Paulo chega a dizer num outro texto: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero fazer, quando vejo, já fiz. É a natureza pecaminosa que nos inclina para a desobediência ao Senhor, para a negligência com a vontade de Deus. Os erros que cometemos por pensamentos, por ações, os pecados que praticamos, quando reagimos de maneira contrária à proposta de Deus para nós, quando entramos numa circunstâncias da vida, e às vezes agimos dentro da confiança do nosso pensamento em nós mesmos, na força do nosso braço, na autoridade do nosso título, da nossa posição. Quando usamos às vezes de soberba, achamos que estamos em pé por nós mesmos. E aí temos que ouvir essa exortação: quem pensa que está em pé, veja que não caia. Então é muito comum nós cometermos erros, e todos os dias nós pecamos por pensamentos, pecamos por omissão, pecamos por palavras, pecamos por intenção do coração, às vezes até para fazer aquilo que é correto, nós fazemos com a intenção errada. Mas a Bíblia está dizendo de que mesmo que sejamos infiéis, o nosso Deus, Ele não vai ser infiel. Ele vai manter a sua fidelidade. Porque fidelidade é uma característica, um atributo de Deus, e Ele não pode negar a si mesmo. Então Ele mantém a sua fidelidade na nossa vida. O ser humano se mostrou infiel, quebrando a aliança, ainda no jardim do Éden, ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde estava estabelecida a aliança de confiança em Deus e no homem. E ao entrar o pecado no mundo, então, diz a Escritura que Deus, mas sim mesmo nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Deus não abandonou o ser humano, mas Deus vem ao encontro do ser humano com a sua fidelidade, para cumprir a sua promessa, de esmagar a cabeça da serpente, através do fruto daquele que nasceria da mulher. E o Messias a Israel é prometido, e esse Messias nasce em Belém, vive em Nazaré e é chamado Nazareno, entrega a sua vida em Jerusalém, crucificado, verte o seu sangue como ovelha muda levada ao matadouro, e o sangue do inocente é derramado em favor dos culpados, conforme profecia, promessa de Deus por meio dos profetas a Israel. É Deus cumprindo a sua promessa, é Deus exercendo a sua fidelidade, é Deus trazendo para o homem cuidado, mesmo em razão dos seus pecados, das suas falhas. Nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados, diferente do que a igreja pregou por um tempo, quando anunciava a possibilidade de eu comprar o meu perdão com as indulgências.
alcançar o perdão em razão do dinheiro que eu possa colocar no cofre da igreja. Mas, muito mais do que isso, eu ganho de Deus o perdão pela graça dele que se manifesta na fidelidade do Senhor que cumpre as suas promessas, na soberania que ele tem, no conduzir da história, no gerenciar da história, com a mão soberana que o nosso Senhor rege as nações e o tempo e a história da humanidade. Então não depende de mim, não depende daquilo que eu possa fazer, não depende de quem eu sou, mas depende do que Deus fez por mim, da fidelidade que tem. Paulo está dizendo, mesmo que sejamos infiéis, o nosso Deus vai continuar cumprindo a sua palavra, porque nosso Deus, ele não pode ser infiel em todas as suas promessas. Então nós temos que confiar que a fidelidade de Deus se manifesta, mesmo que o meu andar seja o andar pecaminoso. É claro que eu não devo, em razão disso, envolver a minha vida com pecados, né? Porque se eu tenho uma fé em Jesus, eu tenho que andar na santidade. É claro, meu irmão, que eu tenho que lutar contra o pecado, para que ele não continue me vencendo. Eu tenho que passar a vencê-lo. Porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus que me fortalece para a luta, para a batalha. E eu, reconhecendo a minha fraqueza, sou fortalecido no Espírito de Deus que me bota pronto para enfrentar e para combater o bom combate da fé. É uma luta diária. É uma vigilância de todo dia. É viver no propósito de vencer, vencer pela fé em Jesus, nos tornando mais que vencedores, pelo agir de Deus em nós, pelo ensino da palavra de Deus para o nosso coração, pelo apontar do bom caminho, pelo trabalho do Espírito Santo que vai tirando as arestas e vai nos aperfeiçoando a cada dia, para que possamos de fato viver a nova vida que de Deus recebemos em Cristo Jesus, como novas criaturas, onde as coisas velhas, pecaminosas, os erros, as falhas, as iniquidades vão passando, coisas novas vão surgindo, os vícios vão sendo abandonados, as virtudes vão sendo fortalecidas. O viver cristão me desafia a acertar, a ser obediente a Deus, a entender e a andar na vontade de Deus. Mas eu sei que eu sou pecador. E mesmo que exista em mim o propósito de acertar, às vezes eu erro. E em razão desse pecado, dessa falha, dessa iniquidade, que eu me apresento todo dia infiel ao Senhor. Porque todo dia eu peco. Algum pecado, algum erro, alguma falha, eu cometo. Eu falho com Deus, com a sua palavra, com a fidelidade à palavra, eu falho com o meu irmão no trato com ele, eu falho nas promessas que fiz, no sim que eu dei e no não que a minha vida responde. Eu falho às vezes na minha negligência, na minha indiferença com o cuidado do próximo. Falho na minha soberba quando penso só em mim, só nos meus. E trabalho para que encontre paz, progresso, prosperidade, felicidade, mas esqueço que às vezes o caminho que eu trilho é o caminho que causa danos, que fere, que magoa, que maltrata, que tira o que é justo, o que é de direito do outro. Então eu sou infiel. Mas Paulo está dizendo, apesar da nossa infidelidade, Deus que não nega o seu caráter de ser fiel, é aquele que mesmo assim cuida de nós. Porque não depende de mim, depende do meu Deus. Então a nossa caminhada tem que ser a caminhada de confiança na fidelidade de Deus. Há cuidado de Deus para você, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar da sua iniquidade. Deus sempre está atento à sua vida. Deus sempre vai prover bondade para você. Deus sempre vai trazer o suprir de alguma necessidade dentro daquilo que Ele achar importante e necessário para a sua vida, para a sua casa. Por realizar os seus sonhos, aplanando os caminhos e gerando as possibilidades, abrindo aquela porta que, quem sabe, ninguém poderia abrir, senão o Senhor. Trazendo para você uma oportunidade que você esperava para realizar um sonho, para concretizar um projeto. É fidelidade de Deus que se manifesta para nós. O Senhor
e sustentador de todo o universo é aquele que se inclina do céu para ver o que se passa na sua vida, para contemplar a sua história com providência, com bondade, com cuidado, na fidelidade de Deus que se manifesta em favor dos seus filhos. E é claro, se há fidelidade de Deus, meus queridos, é preciso existir a gratidão do meu coração. A minha gratidão a Deus deve ser manifesta no colocar da minha vida nas mãos de Deus, na busca do meu coração por quebrantamento diante do Senhor, no propósito que eu tenho de colocar meus dons, meus talentos, meu tempo, os recursos que Deus confia à minha mão, em favor ou à disposição do reino de Deus também, num bom exercício de fé, no levar na minha vida o Evangelho, num semear precioso da boa semente, de boa nova, de boa notícia, para aqueles corações que ainda não conhecem o Deus fiel que eu conheço, e nem receberam ainda a graça da fidelidade de Deus, que em Cristo se revelou para nós na cruz. Minha gratidão é a gratidão que se manifesta com o meu louvor, com a minha adoração, com o abrir dos meus lábios, com o ressoar da minha voz, que glorifica o nome de Deus, que reconhece os seus feitos. Minha gratidão se manifesta no dobrar dos meus joelhos para interceder pela igreja, para interceder pelas nações da terra, para interceder colocando diante de Deus as autoridades, porque Ele é aquele que é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, e a minha confiança no Senhor, e a minha esperança no agir de Deus, na minha história ou na história do mundo, é manifestação da minha gratidão. O apóstolo Paulo, ele quer levar a Timóteo a confiar no Senhor, seguro, certo da sua fidelidade. A confiança é uma resposta de adoração, é uma resposta de gratidão, por reconhecer a soberania e a fidelidade de Deus na minha vida, na minha história. Meu querido irmão, que as dificuldades da vida não possam te impedir de esperar pacientemente, quem sabe, pelo Senhor. Que as lutas, que as aflições, que as perdas, que as circunstâncias adversas, minha irmã, nunca deixe você perder as possibilidades de esperar nas promessas de Deus para a sua vida. Deus é aquele que age em nosso favor, que trabalha em nosso favor, no decurso do tempo, diante das circunstâncias, manifestando sobre nós a tua bondade, a sua compaixão, a sua graça. Confie na fidelidade de Deus. Confie na fidelidade de Deus mesmo diante da sua infidelidade, porque não é em razão de quem você é ou do que você faz, mas é simplesmente pelo fato dele ser fiel. É Deus honrando a característica de fidelidade, porque o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas, para derramar sobre a nossa vida a sua graça. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, diz Paulo, para alcançar a sua vida, para quebrantar o seu coração, para endireitar as suas veredas, para aplanar os seus caminhos. Para te conduzir dentro da sua vontade, vontade soberana de Deus, que coopera para o bem daqueles que amam. E se Deus tem sido fiel na sua vida, meu irmão, minha irmã, se você tem percebido, identificado o agir bondoso de Deus na sua história, zelando pela sua vida, zelando pela sua casa, zelando pelo cuidado no guardar dos seus filhos, das suas filhas, de netos e netas, se você tem visto o agir de Deus, cuidando da sua saúde, livrando você do mal, protegendo e guardando em meio às viagens, manifeste diante de Deus a sua gratidão. Ofereça a sua vida, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, os seus recursos, diante de Deus, lançando nas mãos de Deus, para uso junto à sua obra, ao seu reino, à sua igreja. Ofereça o seu coração, o seu tempo, o seu louvor, a sua gratidão a Deus, a sua adoração ao Senhor. Dobre os seus joelhos para interceder. Expresse o coração contrito, quebrantado, arrependido, mudado. Manifeste esforço para vencer o pecado que te vence.
Tudo isso é sinal da nossa gratidão, que serve como adoração, que sobe à presença de Deus como aroma suave pela sinceridade das nossas ações, das nossas intenções, das nossas reações junto à vida, agindo sempre com a certeza de obediência a Deus e de desejo de acertar, nos tornando melhores em favor do reino de Deus, para que seja conhecido na nossa vida o nome e a fidelidade do nosso Deus. E que a graça de Deus nos abençoe dessa forma, dessa maneira também. Vamos orar, queridos. É tempo de expressarmos confiança no Deus que é fiel e nos sustenta nas dificuldades e nos ajuda mesmo diante da nossa infidelidade, mas que merece, é claro, a nossa adoração, o nosso serviço, prestado com amor, com carinho, com sinceridade, com desprendimento, com disposição, com sacrifício até se for preciso, para que através da nossa vida seja glorificado também o nome do nosso Deus fiel. Pai querido, nós te louvamos, porque a tua palavra traz ao nosso conhecimento a característica preciosa da fidelidade do Senhor. E o Senhor, de fato, é Deus que age em nosso favor diante das adversidades da vida, nos tempos difíceis, trazendo para nós possibilidades que antes não existiam. Porque o Senhor, ó Pai, em Cristo Jesus, trouxe para nós grandiosa salvação. A possibilidade de sermos perdoados em razão dos nossos pecados e recebermos do Senhor a nova vida que nos ajuda, que nos dá possibilidade até de vencer o pecado que nos vencia. Quando Cristo assume, por fidelidade, o seu sacrifício na cruz do Calvário, padecendo as mortes, as dores de uma crucificação em meu lugar, em nosso lugar, se manifesta ali o agir fiel do Senhor, que vai alcançar o perdido com salvação, trazendo perdão aos pecados e trazendo purificação da alma, e nos religando ao Senhor, se tornando a ponte, o caminho da verdade, da vida que leva à tua presença. Na ressurreição de Cristo, herdamos a herança da vida eterna, pelo exercício da nossa fé. Quem crê já tem a vida eterna. Crê no Filho unigênito do Pai, enviado ao mundo para salvar o perdido, dando por ele a sua vida, vertendo em seu favor sangue que purifica pecados. Graças a Deus por sua fidelidade, que nos sustenta e que nos dá a possibilidade de sermos filhos do Senhor e herdeiros do seu reino. Graças a Deus por sua fidelidade, que nos dá o pão de cada dia sobre a mesa, o ar que respiramos, a chuva que rega a terra, o trabalho e a capacidade para exercê-lo, para realizá-lo, a possibilidade de servir na igreja, com dons e talentos que do Senhor recebemos, a possibilidade de consagrar ao Senhor a nossa vida, porque a vida é uma dádiva, um presente dos céus para nós. E um dia na tua presença pode abençoar o nosso coração e a nossa vida e pode trazer saída e solução para os nossos problemas. Porque a fidelidade de Deus se manifesta na nossa história. Olhe com carinho os nossos irmãos, Senhor, as nossas irmãs, aqueles que com confiança colocam diante do Senhor as suas lutas, os seus desafios, as preocupações com a família, as preocupações com o país, numa crise institucional, governamental, numa crise política que, ó Pai, vai se intensificando, mas nós cremos no Deus que quebranta o coração de quem quer, que endurece o coração de quem deseja e que está reinando soberanamente sobre todos os reis da terra e que é aquele que institui as autoridades, o Senhor mesmo as estabelece, o Senhor mesmo as derruba, tudo vem dentro da soberania do Senhor e nós clamamos com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas falhas, mas nós sabemos que não é por nós, porque o Senhor não é o Deus que nos trata segundo o nosso pecado, mas nos trata segundo a sua muita misericórdia. Ouve nos céus, abençoa os teus filhos, dando-lhes a tua companhia, conduzindo-os, ó Pai, no seu braço forte. Estenda para nós as suas mãos e nos ajude.
E que o nosso lábio, que a nossa vida seja lábios de adoração ao Senhor e vida que glorifica o Teu nome. Que a nossa gratidão seja manifesta nos serviços que prestamos ao Senhor, ao Seu reino, à Sua igreja, com alegria. Na disposição do nosso coração de fazer mais pelo Teu reino, de dobrar mais os nossos joelhos para interceder, para clamar, de dispor mais o nosso coração para agir com obediência à Tua palavra, para conduzir a nossa casa, para cuidar da nossa vida, com a preciosidade do Evangelho, levando os nossos filhos até a Tua presença, e os nossos vizinhos e os nossos amigos ao conhecimento do Senhor e da Sua fidelidade a partir do nosso procedimento. Porque isso é gratidão, isso é reconhecimento, isso é adoração, que se manifesta na sinceridade de uma vida que serve ao Senhor. Porque o atuar de Deus junto à humanidade passa pela vida da igreja, passa pela instrumentalidade da minha vida e dos meus irmãos. Ouve nos céus essa prece, essa oração que fazemos, perdoa os nossos pecados e continue a manifestar sobre nós a Tua fidelidade. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Que a fidelidade de Deus te sustente, te conduza e receba do seu coração, da sua vida, imenso louvor, gratidão e honra. Fique na paz, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.